Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tudo bem, e você? Tudo bem. Um pouco mais tenso depois dessas 2 semanas aí de férias do nosso podcast. É verdade, voltamos, né? Voltamos. É engraçado, a gente deu azar, porque quando o mercado melhorou... Você que tirou férias, não fui eu. Ah, João, mas aí também, né? X9. Bom, mas no geral o mês de julho tá bem melhor, né? Para os ativos de risco como um todo. Até pelo menos a metade do mês eu acho que a gente tinha um desempenho relativamente forte. A gente vem, esses últimos dias aí, as coisas têm se deteriorado bastante, né? Ontem, bolsas americanas tocaram o campo negativo, hoje estão se recuperando, tá dentro daquela, vamos dizer, ilha de volatilidade que incomoda muita gente. Parece bastante com o cenário de abril. Parece que estamos repetindo um pouco essa história. Resta a pergunta se é uma inversão de tendência ou só um bump, né? É isso que vamos responder hoje. É isso aí. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre o Trump Trade. O que seria isso, né? Quais os ativos tendem a se valorizar com esta corrida eleitoral americana, seja lá qual for o seu resultado. Para isso a gente recebe Matheus Spies, que é nosso analista macro e de alocação. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lari. E além disso, a gente fala sobre um momento super especial dos criptoativos que seguem se institucionalizando. Teve mais novidades aí essa semana, aprovação do ETF de Ether, o Trump participando da Bitcoin Conference, enfim, muita coisa para a gente falar, além do que vem para frente. Para isso a gente recebe Walter Rebelo, que é nosso head de Crypto Research da Empíricos. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui de novo, Lari. Prazer é nosso te receber, Walter. E como não poderia ser diferente, o nosso compra ou vende está um pouquinho diferente essa semana. A gente vai falar sobre Big Techs como um todo, americanas, né, que como um bloco aí tiveram uma correção nos últimos dias, Bitcoin e Guararapes, a dona da Riachuelo, que deu toda aquela polêmica lá com os uniformes da Olimpíadas, do time brasileiro das Olimpíadas. Bom, antes da gente começar, recados... Bom, pessoal, então a gente está abrindo aqui uma nova série na Empíricos chamada Alpha Coins, para todo mundo conhecer. A ideia é que a gente consiga começar com pouco dinheiro e invista nessa classe de ativos chamada criptoativos, que tem um grande potencial aqui de crescimento, nesse momento que é único na história dessa classe de ativos, né? Um momento de institucionalização, um momento em que os olhos tanto dos investidores tradicionais quanto dos políticos, né, da classe política, tá olhando para isso com um viés regulatório bem positivo. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade aqui para quem topa esse tipo de risco. E existe sim aí um lugar no portfólio de todo investidor. Eu, pelo menos, acredito que esse deveria ser o caso para esse momento que a gente está vivendo. Então, tá aqui uma ótima oportunidade para você participar e aprender mais sobre criptoativos, como comprar, como custodiar e como investir nessa classe com responsabilidade. Muito bem. Bom, vamos para o nosso primeiro tema, falar de mercado americano, né? Lá nós temos duas grandes linhas, assim, eu acho que 2 grandes temas que estão influenciando os investimentos por lá. Um é a trajetória da inflação, da atividade econômica e o potencial corte de juros pelo Federal Reserve, Banco Central Americano, ainda neste ano, e um outro grande tema que são as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ambos os temas têm o potencial de impactar os investimentos de uma forma muito relevante, né? Então, começando pelo começo, falar primeiro de política monetária. Desde o nosso último podcast, algumas semanas atrás, a gente teve alguns dados da economia americana que continuam a apontar para o enfraquecimento do mercado de trabalho, uma desaceleração da inflação ao consumidor que tem surpreendido para baixo, e isso tem levado até os membros mais conservadores da autoridade monetária começarem a falar em cortes de juros, né? E agora a nossa curva de juros futuros americana passa a precificar 100% de probabilidade de o ciclo de flexibilização monetária começar em setembro. Matheus, queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso, sobre corte de juros nos Estados Unidos e como que a gente deveria ou como que os investidores deveriam posicionar os seus portfólios para isso. É um dos grandes temas globais do momento atual, sem dúvida. Nós estamos nesse debate já há algum tempo, né, João? E ao longo dos últimos meses, em especial no segundo trimestre, a chance
de um corte de juros, em especial agora em setembro, foi se tornando gradualmente mais forte. Claro, isso não foi uma trajetória linear. Em alguns momentos o mercado se frustrava mais, outras vezes ele ficava mais animado, enfim. Hoje nós temos um contexto no qual nos aproximamos de uma reunião de política monetária, inclusive agora no último dia de julho, na semana que vem. Será uma super quarta, terá a reunião de política monetária aqui, mas nada deve mudar, pelo menos por enquanto não. Resta ver se na coletiva de imprensa o Powell vai dar alguma sinalização em relação a setembro, esta sim, reunião importantíssima para esse processo de queda dos juros. E a minha leitura é que é possível sim corte de juros. É claro que a gente está dependendo de dados e existe uma linha muito tênue aqui entre justamente ter esse primeiro corte ou preferir esperar. Hoje, por exemplo, tivemos um dado de PIB americano que surpreendeu. Esse tipo de dado, quando mostra uma atividade econômica ainda muito robusta, atrapalha essa percepção. E tudo isso para dizer o seguinte: o mercado está muito ansioso para esse corte de juros, na expectativa que ele possibilite otimismo para esses ativos de risco que lá fora subiram bem no primeiro semestre e que poderia também continuar subindo. E não só isso, possibilitar a alta dos juros para outros mercados, alta dos ativos para outros mercados, a exemplo do mercado brasileiro. Esse fenômeno de queda de juros e, consequentemente, possibilidade de alta dos ativos continuamente, porque vamos pensar o seguinte: quando você derruba a taxa de juros, a taxa de desconto para os fluxos de caixa dos ativos, da geração de caixa dos ativos, a taxa de desconto fica menor e, consequentemente, vale mais a valor presente. E logo é esse rally que a gente quer capturar. Ao mesmo tempo, ele dialoga com outro ponto, que é o que a gente tem observado ao longo dos últimos dias, que é a rotação setorial. Esse é o grande tema. Não sei se isso vai se manter da maneira que foi ao longo dos últimos dias, mas houve uma percepção de que esse rally de tecnologia havia se exaurido e que muitas teses ficaram para trás, teses essas que são mais sensíveis a juros, por exemplo, empresas de pequena capitalização de mercado, que muitas vezes são mais alavancadas e, portanto, seriam mais sensíveis a juros, e, consequentemente, você mudaria os recursos, né? Então, a queda de juros, que por mais que pudesse ser mais sensível para a tese de crescimento, acabaria possibilitando otimismo com outros nomes, não necessariamente ligados com tecnologia, crescimento, mas sim com economia real, teses mais de value, ao invés de teses de growth. E esse é o movimento que a gente tem observado, de alta do Russell, e que, claro, não é um movimento homogêneo, né, de você só sai de um lugar e vai no outro porque tem correção no meio do caminho, a gente está no meio de uma temporada de resultados, então tem solavancos. Mas me parece ser algo plausível da gente continuar vendo, principalmente se a gente observar nessa temporada e nos próximos trimestres, temporada de resultados, maior dispersão dos resultados corporativos. Tudo isso para dizer o seguinte: é um dos grandes temas, vai continuar sendo, estou acreditando em 2 cortes ainda, não acho que ele vai mudar tão cedo essa trajetória, a menos que os dados não conversem muito com essa realidade. E daí precisa de muita surpresa negativa em termos de atividade, aqui atividade maior do que se pressupõe, a inflação mais alta do que se pressupõe, para ele mudar essa trajetória. Então, neste momento, me parece ser válido a expectativa de corte de juros e daí, consequentemente, também prosseguir com um pouco dessa rotação setorial. Estou falando aqui que vamos descartar as teses de tecnologia, acho que elas estão passando por um processo de correção aos moldes do que aconteceu na temporada do primeiro TRI. Houve um decoupling, né, então estava muito mais sensível a resultado financeiro, expectativa de resultado, do que propriamente movimentação dos juros, e é natural que agora a gente volte a ter essa volatilidade. Elas vão continuar sendo importantes, teses de tecnologia, mas elas vão dar um pouquinho de espaço para as outras teses, né, nessa nova pernada de ciclo. É interessante porque lá em 2021, quando a gente teve o início do processo de aperto, né, ou começou a se falar, o nosso aqui no Brasil começou efetivamente em 21, lá nos Estados Unidos começou em 22, as Big Techs foram as que mais sofreram, né, no primeiro momento. E agora, né, você poderia, poxa, se fosse simétrico, elas deveriam ser as primeiras a deslanchar também. Mas hoje essas empresas estão em um outro estado, né, elas estão menos alavancadas ainda. São gigantes dominantes do mercado e agora tem o tema da inteligência artificial. Então, assim, traduzindo um pouco o que você disse, né? Talvez seja cedo
para dizer se a rotação continua ou se foi só uma pequena correção ali no meio do caminho, né? Qual a sua opinião, João? Eu acho que a rotação ela vai continuar. Eu acho que a gente vai ver uma dinâmica bastante forte em direção a outros segmentos da economia americana que ficaram para trás. Pelo menos até a corrida eleitoral e até a definição de quem vai ser vamos dizer, o presidente de fato. Né? Acho que acho que a gente vai acabar envolvendo política nessa história, porque as próximas pesquisas vão ser muito relevantes. Mas tem alguns pontos aqui que eu ainda quero trazer para essa discussão de corte de juros que são muito relevantes. Né? A hora que você explode o PIB do segundo trimestre, primeiro você percebe que o governo voltou. Então, os gastos de governo voltaram para os níveis ali de 2023. Ou seja, a Janet Yellen vai gastar, sim, os tubos. Ela precisa gastar os tubos agora para tentar eleger a Kamala. Então, vai acontecer. Né? E o que me surpreendeu, de certa forma, que estava todo mundo meio que colocando já para escanteio, eram os gastos das pessoas, o consumo. Que estava todo mundo colocando para, vamos dizer, esse momento do consumidor americano já foi pro abraço, mas a hora que você olha o número, teve um crescimento bastante relevante, especialmente trimestre contra trimestre. Os americanos voltaram a gastar nesse segundo trimestre. Acho que amanhã tem PCE também, né? Amanhã a gente tem amanhã a gente tem o deflator, né? O dado de inflação, né? O PCE que saiu hoje é o consumo, né? O consumption, que saiu hoje. E, enfim, é um conjugado que, não sei, talvez coloque uma pulguinha atrás da orelha do Biden. E sabe aquele papo? Precisamos ver mais sinais claros de desinflação antes de fazer qualquer movimento. Eu tenho bastante dúvida. E aí eu acho que o político vai entrar um pouco nessa história também, que com a mudança do Biden para Kamala, eu acho que o Fed se torna vamos dizer, um play ainda que pode receber mais críticas do Partido Republicano. Especialmente se, nas próximas leituras aí de pesquisas, a Kamala aparecer muito para trás do Trump. Aí aquela discussão que a gente sempre traz, né, que seria um pouco eleitoreiro cortar os juros. Cortar os juros exatamente nesse momento. E dado que a gente teve um segundo trimestre relativamente bom, né, o PIB americano cresceu 2,8%. Crescimento forte. Se você olhar os gastos do governo, ele assim, voltou a avançar com muita força. Eu estou com o número aqui, subiu 3%. Contra 1,8% do primeiro trimestre, ou seja, bastante. E olha só, hein? Gastos privados cresceram 8,4% na comparação anual. É coisa! As pessoas estão colocando dinheiro para trabalhar. Né? Então tira um pouco daquela visão de que a economia americana está desacelerando com muita velocidade. Somado com aqueles indicadores de receitas, né, vamos dizer, de impostos que o governo americano coleta, não me parece que a gente tem uma economia em franca desaceleração. E aí eu acho que o corte de taxa do Powell seria muito mais um insurance cut, né, o tal do insurance cut, aquele corte por segurança para falar que fez, para ganhar tempo. Eu acho que não é nem evitar uma recessão, mas é mais para ele ganhar tempo até ele enxergar sinais mais claros de que a economia está sim desacelerando, né? Do que um corte efetivo ali que precise mesmo para movimentar a economia. Vamos lá. Então tem esse lado da política monetária, mas eu acho que o rotation ele vai continuar a todo vapor. Se a gente olha as condições econômicas de agora e olha as condições econômicas lá de 2016, o cenário é muito parecido. Apesar de que a curva de juros lá não estava invertida, mas enfim, o cenário é muito similar. Então, assim, a gente tem uma corrida eleitoral que é muito parecida com 2016.
por incrível que pareça. Ela é parecida, apesar de tudo que aconteceu. Em que sentido? Você tem o Trump mais velho concorrendo com uma senadora do outro lado. Só a diferença aqui é que ela tá num período muito curto para ela, de fato, juntar o partido Perfeito. inteiro São 100 Perfeito. dias, e competir né, com um cara que virou Por isso que o rotation um ícone. vai continuar, né? Hum. Rotation vai continuar. Hum. Né? E o rotation vai ser, sim, para esses setores que são favorecidos. Seja pelo lado dos impostos, né? Que é a promessa de campanha. Seja pelo lado da promessa, vamos dizer, até mais associada com o vice-presidente, que pode se tornar o vice-presidente, o J.D. Vance, mais ligado a esse mundo de tecnologia, das startups e outras tecnologias afins, enfim. O J.D. Vance é uma personalidade muito interessante, porque ele vem justamente do Rust Belt e conversa com aquela história de trazer a indústria de volta, mas a carreira dele, quando foi para o mundo executivo, foi em Startups. Venture Capital, né? Justamente associado com pessoas de tecnologia, com Peter Thiel e etc. Então é uma personalidade curiosa. Venture Capital é um fundo Rusty Belt. Rust Belt é um cinturão da ferrugem, né? Antigamente, fica ali na região dos Grandes Lagos, é composto por alguns estados que rodeiam os Grandes Lagos. É uma região que historicamente foi muito importante para os Estados Unidos, muito associado à indústria automobilística americana. Né? Principalmente Detroit. Michigan, Wisconsin, Ohio, de onde é o J.D. Vance, a própria Pensilvânia, toda ali aquela região que acabou ficando para trás na nova economia que os Estados Unidos acabou se dedicando quando a indústria se deslocou da América do Norte para a Ásia, em especial para a China. E grande parte dos trabalhadores dessas indústrias que foram se deslocando para outros países acabaram ficando desempregados ou tiveram sua renda comprometida ao longo do tempo. E por isso que virou da ferrugem, né? Porque basicamente tinha muita indústria, as indústrias fecharam, foram abandonadas, enferrujaram. Essa é a grande verdade, por isso cinturão da ferrugem. Claro que tem aqui outras explicações, mas é parte justamente dessa ideia. E ele dialoga com a realidade desses trabalhadores, dessa classe trabalhadora dessa região, ao mesmo tempo que conversa com a realidade mais de fronteira, de tecnologia, quando ele teve seus empreendimentos de venture capital, né, que são esses fundos de capital mais arriscado, de uma private equity mais de ponta ainda, né, com seed money, etc. Agora, vou aproveitar um assunto, então, para partir para os caminhos aqui possíveis, né? Um democrata que é a Kamala vence ou o republicano que é o Trump vence. E aí a gente tem o Kamala Trade, né, que talvez a gente nem saiba ainda qual é, e a gente tem o Trump Trade, né? Até você escreveu bastante sobre isso essa semana, Matheus, que no evento do Trump ganhar seria um cenário positivo para a bolsa, para o dólar e para a cripto, né? Seria uma força altista para esses ativos. Isso permanece com a troca, com a desistência do Biden e a entrada da Kamala no lugar dele? Minha percepção é que sim, o cenário base, eu sempre trabalho com cenários e probabilidades associadas, eu não vou cravar um nome aqui de quem vai ganhar, mas meu cenário base é a de vitória do Trump. Ele vem de 2 eventos importantíssimos para ele, 3, aliás. O debate, a tentativa de assassinato, que poderia ter sido uma tragédia muito grande, vai saber o que acontecesse se esse cara morresse do nada, imagina o caos que seria os Estados Unidos. Ele acabou virando essa carta em seu favor e a convenção republicana que foi muito bem arquitetada. Sensacional. Tem até, a gente estava conversando, episódios que ficaram caricatos, mas era intenção mesmo, né? Chamar a atenção. Foi muito bem arquitetada. A saída do Biden, colocada da Kamala Harris, consegue até abafar um pouco a cavalgada que estava sendo os republicanos até agora, porque nessa direção eles iam pegar o que se chama de Red Wave, né? Ou onda vermelha, ou onda republicana, que era tomar de assalto não só a Casa Branca, como também o Senado, e aumentar a diferença na Câmara, que já é republicana hoje. A Kamala Harris muda a corrida eleitoral? Francamente, eu acho que não muda. O que ela pode fazer dependendo de como ela trabalhar a campanha dela, e eu acho que tem espaço para isso, dependendo de como ela escolher um vice-presidente, que ainda está em aberto, né, para sua chapa, e também trabalhar suas propostas de campanha. Tem debate, né? O Trump disse que vai debater com ela, vamos ver se de fato fará. Ela é melhor que o Biden para debate, né? Lembrem o que aconteceu. Há controvérsias? Há controvérsias?
quê? Não há controvérsia. De Não, quem é esse pior eu acho que é no um dos... debate? Não, eu acho que, por exemplo, as únicas vezes que a gente teve debate da Kamala Harris eram nas primárias democratas. Ela era muito afiada. Só Cara, que, mesmo assim, ela não era uma figura carismática. Ela foi a segunda menos votada dessas primárias. Ela não era uma 2019. figura carismática. Então, por mais que ela viesse muito afiada para os debates, ela não conseguia... Ela era um fracasso eleitoral. Essa é a grande verdade. Como vice-presidente... Daí foi escolhida para a vice-presidência do Biden. Então, assim, ela é uma vice-presidente impopular. Ela é uma vice-presidente vista por muitos moderados e republicanos como liberal demais, então ela vai ter que escolher um vice-presidente mais moderado. O Trump também é afiadíssimo do debate, então provavelmente se ela escalar no tom agressivo, ele vai escalar em resposta, ele não vai deixar barato. Então vai ser interessante assistir. Mas como o Walter colocou, é muito pouco tempo de campanha, aliás, é a menor campanha da história. Já houve exemplos de desistência no passado, mas não em tão pouco tempo, então ela tem pouco tempo. Então, qual é o grande ponto aqui? A engenharia que os democratas vão fazer nos próximos 100 dias para minimizar a rejeição dela, para ela conseguir criar uma plataforma para minimizar os danos no Congresso. Eu acho que essa é a ideia dos democratas. Não é que ela vai conseguir manter a Casa Branca republicana, até mesmo porque qual é a ideia da Kamala Harris para a economia? Ninguém sabe. Talvez seja um projeto de continuação do Biden, mais liberal no sentido americano, não no sentido clássico aqui. Liberal no sentido de reduzir o Estado, diminuir Não, déficits. né? Não é nesse sentido que ela é. Tá. Liberal no sentido americano é outra coisa. Liberal no sentido americano são os progressistas, basicamente. Progressistas no sentido social. O liberal clássico seria mais associado com o liberalismo econômico, que estaria mais do lado do Trump. É diferente a abordagem liberal deles. Entendi. Então, não muda o cenário. Continuo acreditando que o Trump vai levar. A questão aqui vai ser por quanto ele vai levar porque, basicamente, as eleições dos Estados Unidos, como elas são hoje, e como sempre foram, na verdade, depende de poucos estados. Então, swing states. A eleição, de fato, está acontecendo em 6 estados. E 6 estados em que, em 2020, por exemplo, que foi a eleição do Biden, poucos milhares de votos definiram quem levou os delegados. Então, se você pegar os 6 estados hoje, que são Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona e Nevada, nas pesquisas desses estados, o Trump continua liderando. Então, não importa, assim, no âmbito nacional, ela consegue percentualmente mais votos que o Biden conseguia frente ao Trump. Não importa, porque o Trump já tem favoritismo em muitos estados que são red states, né, estados republicanos, e estava na frente nas corridas. E ele tem esses 2 últimos trunfos, né, que é justamente ele virar um ícone com a tentativa Ele sempre colocou essa narrativa de que ele era perseguido. Ele provou isso, né, de alguma forma, usou isso, teve a foto icônica dele, etc. E vem de um momento em que incumbente está sofrendo muito, no mundo inteiro. Ele começou essa tendência, incumbente sofrendo no pós-pandemia, saiu, e agora o Biden está sofrendo. O legado do Biden, do ponto de vista econômico, não é indefensável, mas as pessoas simplesmente não se veem representadas pelos dados de economia. Falar a economia está aquecida. As pessoas não gostam. Por quê? Talvez herança inflacionária, a qualidade do emprego gerado não é tão boa. Tem várias explicações. É um debate de fronteira aqui, eu não estou com a verdade. Mas as pessoas não se veem. Então, o incumbente está sofrendo. O Macron está sofrendo, os conservadores no Reino Unido estão sofrendo, o Biden vai sofrer também. E daí a consequência é que o pêndulo fica migrando com muito mais rapidez do que migrava anteriormente, pelo menos nesse choque pós-pandêmico, talvez relacionado com a herança inflacionária, como eu mencionei. Acho que faz super sentido. Pode ser, eu acho que herança inflacionária. Foi o que aconteceu com o Jimmy Carter, por exemplo. Ele, claro que também teve outros problemas, mas herança inflacionária pegou muito ele. Outro presidente que não foi eleito, o Trump teve a pandemia, o outro que não foi eleito foi o Bush pai, né? Mas ele teve um problema num terceiro candidato. Essa corrida, curiosamente, tem um terceiro candidato. Uhum. Mas não sei se ele vai também ter o impacto que houve em 1992. Em 1992, o Bill Clinton só ganhou por conta do terceiro candidato, que tirou o voto. Ele nem conseguiu delegados, para vocês terem uma ideia, mas tirou o voto do Bush pai, né? E acabou impedindo que ele ganhasse alguns estados, com que faria que ele se reelegesse. Então, é um episódio que, inclusive, pode ter suas semelhanças com 1992, esse terceiro candidato, que é o Kennedy, né? É Kennedy Jr., mas não vai ter o mesmo efeito, né? Parece, mas não vai ter o mesmo efeito. Então, minha percepção, presença de Kamala Harris talvez dilua o efeito
dessa onda republicana que estava se formando no Congresso, mas não muda o cenário básico, que é a vitória de Trump, e por isso o Trump Trade continua válido, que é a expectativa de manutenção dos cortes de impostos até aprofundar mais, tarifas pesadas, e por mais que ele defenda um dólar mais fraco, a percepção é de um dólar mais forte. Investimento em defesa, né? Porque se ele for forçar os europeus a pagarem, investir pela defesa e não forçar os Estados Unidos a arcarem com eventuais necessidades de defesa, vai obrigar os europeus a investirem nesse tipo de armamento, acaba se beneficiando. Então, complexo de defesa americano ganha também, complexo financeiro com cripto e outros setores fintechs também com desregulação, daí entra o J.D. Vance. Enfim, e economia tradicional, caso ele consiga... Porque a gente está vivendo essa época de reshoring, nearshoring, até mesmo inshoring, no caso dos Estados Unidos, que é trazer a indústria de volta. Então, acaba voltando para dentro dos Estados Unidos indústrias que foram antes para a Ásia, né? Isso é um call inflacionário, né? Porque é boom de capex na veia. Então, é um governo mais inflacionário, é um governo que teria juros um pouco mais altos, mas é um governo também que tem os seus vetores de crescimento muito claros, positivo para a ação, consequentemente, por conta do corte de impostos. Tá certo. Tô vendo aqui o Matheus, já tô com vontade de comprar uma Bitcoin aqui. Perfeito, o timing perfeito do comentário, inclusive. Já ia trocar para esse assunto, a não ser que o João... Não, só pontuar esse lance da Kamala também, eu acho que além da incerteza, né, porque a gente não sabe exatamente o que ela pensa sobre economia, não sei se ela pensa muita coisa. Pensa. Até porque ela nunca declarou nada, né? Então não dá pra saber mesmo. Essa não é a minha opinião. Assim, eu li vários researches internacionais sobre o tema Kamala e todos eles trazem uma pulga deste tamanho atrás da orelha, né? O Biden já sabia o que ia esperar, porque é um cara de 40 anos em Washington, né? Exato, e tá acontecendo, né? Assim, o que ele falou que ia fazer, no número do PIB do segundo trimestre, a gente tá pegando aqui, o governo tá gastando dinheiro. Seja com investimento, seja com despesa, enfim, estamos vendo. A gente não sabe o que a Kamala pensa, e é lógico que a hora que ela sobe, né, se ela vier a subir ao poder, a gente sabe que as coisas mudam e o desejo do presidente se mostrar aumenta, né? Então, enfim, ninguém tem muito na cabeça. E tem alguns pontos dela que são muito críticos, né? Ela sempre foi muito crítica do segmento de healthcare lá fora, que sempre foi visto para os investidores como um segmento muito, vamos dizer, relativamente tranquilo, né? Um segmento que vai muito bem mesmo quando a economia está indo muito mal. Ela não tem uma opinião muito clara sobre Big Techs e afins, então ela é considerada a czar do Biden sobre esse tema, e se a gente olhar as políticas do Biden para cima das Big Techs, ela foi agressiva nesses últimos anos, então sim, existe uma chance dela partir para cima das Big Techs, tanto é que Zuckerberg no outro dia, o que ele falou? Trump is a badass. Tá todo mundo começando a caminhar para o lado do Trump, inclusive Tim Cook, etc, etc. Tá todo mundo com muito medo do que os democratas podem vir a fazer caso ela seja eleita. E aí tem todo esse hall de empresas médias americanas que também é uma baita incógnita, porque ela tem muito essa característica social e a gente não sabe como que ela vai lidar com a questão dos direitos dos trabalhadores e etc, etc. Isso tem um efeito vamos dizer, no empreendedorismo americano que a gente não consegue avaliar. Então, é bem isso que o Matheus pontuou. O progressismo é grande ali. Tem uma análise que traz um certo risco, lógico que é Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos não é tão populista assim, quando você tem muita barreira, e ainda mais se as casas estiverem na mão dos republicanos, né, eu acho que o jogo muda um pouquinho, mas ela tem um pouco de um perfil que não casa muito com ativos de risco lá fora. A minha percepção é que ela vai ter que chamar alguém muito moderado, bem tradicional do Partido Democrata para tentar minimizar um pouco desse... Não, meu Deus do céu. Não é por aí. Por exemplo, o Barack Obama tinha muito dessa percepção porque ele era desconhecido em 2008. Ele chamou um cara que estava há décadas dentro do partido, que era o Joe Biden, para tentar minimizar esse choque de desconhecidos que ele tinha. Com o Joe Biden ali ele não vai fazer nenhuma loucura. Essa era a percepção que minimizou um pouco o Obama e ele acabou se sagrando vitorioso. Da Kamala Harris eu acho que ele vai ter que fazer, só que ela tem menos tempo.
Ela tem bem Vai menos ter que tempo. correr. Mas existe essa figura hoje do Cara, Partido tem algumas Democrata? pessoas, eu acho que talvez o Shapiro hoje, que é governador de um dos swing states, porque daí Pensilvânia, você né? soma dois fatores importantes. Uma pessoa não tão percebida como liberal no sentido Dos americano, costumes. dos costumes, né? Uma pessoa que não é tão vista como a esquerda, né? E também dentro de um estado-chave, que ela precisa virar para ganhar a eleição. É um caminho, talvez, para ela tentar fazer alguma coisa, né? Se ela quer ganhar essa eleição. Muito bem. Além, né, de ter toda essa questão dos impostos e do dólar forte, a gente tem também o próprio Trump participando da Bitcoin Conference, né? E neste mês, que foi o mês de correção das Big Techs, das large caps do setor de tecnologia, mesmo assim o Bitcoin ainda sobe cerca de 2% em julho, cotado a mais ou menos $64 mil. O que tem sustentado o Bitcoin e as outras criptos recentemente? Então, o que tem acontecido com o Bitcoin, né? Desde março até o atual momento, a gente está vendo uma lateralização de preço, em que Bitcoin está de 73 e aí toca ali por volta dos 56, chegou até encostar no 53. E assim, é um mercado que está nessa indecisão, nessa expectativa de um Fed que vai começar com um pivô, na expectativa de um Trump que vai ser eleito e que está, né, muito forte nessa questão de cripto, porque ao contrário de que muitas pessoas nem sabem, né, o número de investidores lá nos Estados Unidos que investem em cripto são cerca de 40% da população. Isso dá mais de 50 milhões de pessoas. Isso é um dado. Então, é o tipo de pessoa, o que a gente chama de single voter issue, né, aquele cara que vai votar e que, pô, se você investe em cripto, certamente esse é algo que importa pra você. Pelo menos é pra mim, né? Eu quero que o preço suba, eu vou comprar, pô, vou votar no cara que vai fazer o preço subir. Uhum. Então, beleza. Tem todo esse cenário, mas de março até aqui, a gente teve várias pressões de venda também que fizeram com que o preço oscilasse nesse range de 20%. Né? E aí tem o governo alemão vendendo 3 bilhões de Bitcoin a mercado, tem Mt. Gox, que foi uma corretora que faliu lá em 2015, só agora estão recuperando esses bitcoins e o pagamento vai ser em Bitcoin, então a gente está esperando aqui que tenha alguma pressãozinha de venda nesse curto prazo imediato, tanto é que o preço hoje está corrigindo junto com o Big Techs, né, e os 2% aí para o Bitcoin. Altcoins estão caindo mais violentamente, que é esperado, né, se Bitcoin cai de 2%, altcoins ali menores caem de 10%, 20%, né, em uma semana, mas é a característica do ativo em si. Né? Então, são todas essas forças que a gente está olhando agora, né? De um lado macroeconômico, o nível de liquidez, esse pivô do Fed, então Fed, Banco da China também isso importa, mas se a gente olha aqui para o histórico, está muito parecido com o que aconteceu em ciclos passados, em que você tem um halving não importa para preço, né? Quando a emissão de Bitcoin cai pela metade. É a expectativa do halving, né? Não, mas o halving é impressionante como se você traçar no gráfico. Ele se alinha muito bem com pontos de inflexão de política monetária em que a base monetária ela expande. E a correlação é muito alta com a variação de preço do Bitcoin. Né? Assim como é para ações, né? Ativos de risco performam bem quando você tem uma expansão de liquidez. Então, em um momento que você tem o teto do gasto da dívida estourado lá em cima, um nível de produção, né, que não condiz com o tanto de dívida que está sendo emitida lá nos Estados Unidos, começa a... Primeiro você vai ter essa necessidade de impulsionar, né, a política monetária, de expandir mais a moeda, porque vai ter que pagar a conta de algum lugar, o governo ou capta imposto ou então emite mais dívida, e aí começa a ter essa preocupação com a dívida soberana, com a inflação, e o institucional, a BlackRock da vida, né, a Fidelity, todos esses caras, os bancos estão olhando para isso, estão vendo um cenário regulatório mais propício, com projetos de lei de fato passando, né, tem vários exemplos, FIT 21, SAB 21, que foi negada pelo governo Biden, lei anti-CBDC, que foi aprovada, se não me engano, agora na Câmara, lá nos Estados Unidos, não sei se foi para o Senado. Mas, enfim, esse cenário regulatório está se desenvolvendo e aqui o desenho histórico está meio que se repetindo, lógico, com características um pouco diferentes, né, em termos de maturação do mercado, mas eu nunca tive tão otimista. Poxa, que legal. Você acha que tem mais ETFs de cripto a caminho? Porque o ETF de Ether acabou de ser aprovado, né? Antes a gente tinha tido o do Bitcoin. Acha que vai mais ETFs aí de cripto? Eu acho que sim, mas não no curto prazo. Acho que isso é uma coisa para 2025, com uma eventual
SEC de domínio republicano, né, com o Gary Gensler saindo. O governo deles foi péssimo, péssimo. Os caras meteram processo em todo mundo e uns processos assim infundados que fez com que afastasse empreendedores de cripto dos Estados Unidos e levasse para outras jurisdições, como Suíça, como Emirados Árabes. Então isso aí foi muito ruim para cripto. E o Trump tá justamente batendo em cima dessa tecla aí. Aliás, o J.D. Vance, né, como o Matheus falou, é um holder de cripto, né? Ele tem Bitcoin nos balanços lá de transparência lá dele, né? Então, assim, o cenário tá positivo. Agora, quanto a ETFs, o mercado de cripto ele é muito ansioso, né? Teve o ETF de Bitcoin, aí o pessoal começou já a precificar um possível ETF de Ethereum. Aí o preço do Ethereum começou a subir. Aí, não vai ter mais, aí caiu. Aí do nada, né, um sopetão político ali, não, vamos ter que aprovar aqui. Aí aprovou ali de última hora o Gary Gensler, né, da CVM americana, o preço subiu de novo. Aí o mercado já começa a especular. Não, peraí, mas qual o próximo agora? É Solana, né, que é uma concorrente da Ethereum. Só que assim, nesse quesito, eu acho que é improvável a gente ver isso agora, porque se a gente analisar a trajetória de aprovação do ETF de Bitcoin, primeiro você teve o derivativo de Bitcoin, futuros, na CME, Chicago Mercantile Exchange. Aí você teve um histórico ali de negociação, de interesse, de desenvolvimento da liquidez do próprio ativo, dos mercados, para você eventualmente chegar ali pro regulador, né, Fidelity, os gestores e tal, e falar, queremos emitir um ETF aqui desse produto. Solana, que seria o possível próximo aí, né, a ter um ETF, ainda não tem esse histórico. Com uma política mais voltada para o âmbito cripto, para o âmbito tech, eu acredito que isso possa acontecer em 2025. Legal, interessante. Agora eu estou muito curiosa, assim, sobre a atuação específica, se é que ele se manifestou, né? Como que o Trump exatamente, você comentou de uma SEC, né? Mais republicana e tal, mais pró-cripto, mas ele tá para falar na Crypto Conference, né? Ou já falou? No sábado. No Uhum. sábado. E tá rolando um rumor aí bem interessante, que é rumor, né? Mas enfim. Quem vai estar lá também é o terceiro candidato, o Robert Kennedy Jr., que já soltou a ideia, né, de que, estamos aqui emitindo muito dinheiro, né? Tem umas contas lá absurdas do trilhão, da quantidade de dinheiro que o governo tá emitindo em títulos, né? Então, tanto que ele tá se endividando. Como é que você freia isso, né? Porque moeda fiduciária não tem lastro. Ao contrário de todo mundo pensa, né? Eu perguntei pro meu pai, você sabe qual é o lastro do dólar? Ele me questionando sobre o lastro do Bitcoin. Aí ele, não, mas não é o ouro. Então, deixou de ser em 1973. Exatamente. Um tempinho atrás. Mas enfim, essa é a ideia que tá rolando aí no ar, né? Você poderia utilizar o Bitcoin, né? Levar essa proposta para esses milhões de votos em cripto, de que, a gente pode usar esse ativo aqui como um ativo de reserva estratégica para emitir, para lastrear títulos do Tesouro. Se isso vai acontecer, eu não sei. Sei que quem vai estar lá nesse evento é o Trump e uma senadora chamada Cynthia Lummis. E ela é uma das maiores proponentes de cripto. Tá ali fazendo um teasingzinho no X, né, falando, tem grande coisa aí para essa semana, fica ligado. E eles vão estar lá no mesmo evento. Supostamente, Trump iria dar um apoio a ela para um projeto de lei que ela iria propor justamente nesse quesito de utilizar o Bitcoin como uma reserva estratégica de valor. Isso aí seria um divisor de águas para cripto. Assim, sem dúvidas, mas é muito ousado, né, não? Assim, não por não ser um ativo seguro, mas pensando na instituição é algo experimental, conservadora, né, que é o governo, é muito experimental, exatamente. Mas assim, questão de conservador, democrata, hoje em dia, como você estava mesmo falando, né, liberal, tal, esses termos estão tão assim, sem definição, sem tanto significado, assim. Então, eu olho isso aí com algo muito positivo, né, porque, você vai ter uma espécie de ouro 2.0, de fato, o Bitcoin agindo como os institucionais estão pensando nele, um ativo de reserva de valor, né, e um ativo de reserva de valor que você não teria os problemas que você teve em 1973, com aquela crise ali do ouro, né? Os Estados Unidos emitindo mais do que poderia e
pelo fato da reserva de ouro ser ali com os Estados Unidos, esse foi o acordo de Bretton Woods, os próprios outros países, né, começaram a tirar as reservas de ouro, até que o Nixon falou, não, vamos encerrar aqui o lastro do ouro com o dólar agora é moeda fiat. Então, com o Bitcoin você não precisa fazer isso porque é um sistema transparente. Né? Então, é um ouro aperfeiçoado, digamos assim. E que você pode transferir entre fronteiras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito interessante. Comentários? Ou bora pro comprovende? Não, é só comentar o que ele tinha. Eu acho que assim, é um direcionamento, caso funcione, uma espécie de modernização. Vai além de ideologia política, se em dando certo, né? É um tipo de modernização única e que pode virar tendência em um segundo momento, quem sabe. É esse o cavalo de Troia aqui que eu acho, Matheus. Eu não sei se isso vai acontecer, tô torcendo para que aconteça. Acho que vai ser muito bom para cripto. Eu, como investidor, consequências macroeconômicas, isso aí eu já acho que são outros 550, mas eu acho que seria muito interessante ver isso aí no viés de investidor, né? Completamente sem precedentes, né? 15 anos de história, 15 anos de história, o Bitcoin se tornando um ativo que participa ativamente de política macroeconômica. Seria bem. Eu acho que tem um ponto, assim, eu acho que a importância, o grau de importância aumenta, mas não necessariamente você está falando que o preço subiria. É uma coisa que é muito relativa, né? A conta que eu faço aqui se Estados Unidos vai fazer isso, outros poderiam sim vir a fazer. E o mercado antecipa isso. Antecipa isso, ok. O meu grande ponto é que em algum momento, a partir do momento que isso se estabilizasse, e a gente deveria ter uma estabilização, né? A gente torce por uma estabilização. Sei lá. Porque no final das contas, o que você está falando é dólar versus, ou moedas fiduciárias versus ativos reais. E o Bitcoin deixaria essa, vamos dizer, essa conotação de um ativo digital, etéreo, e viraria um ativo real. É digital, mas é um ativo real. E aí, obviamente, você tem toda a economia comparada com o Bitcoin também, né? Quando a economia vai bem, o ouro deveria desvalorizar. O Bitcoin deveria desvalorizar. Aí é que tá, um negócio, é um bicho diferente, né? Porque ao mesmo tempo que é um ativo tech, ele pode ser interpretado como uma reserva de valor. Então ele... Mas sobre a ótica de reserva de valor, e pensando que ele entraria para dentro de uma cadeia de política monetária, etc, você tem esse trade-off. Esse trade-off ele ficaria mais explícito. Não tô falando que cai absurdamente. E nem tô falando que as economias, de repente, têm potencial para continuar crescendo ad eterno. De repente, nem tem. E, de repente, essa dinâmica que a gente está vendo das economias de hoje é a economia que vai continuar existindo e a inflação vai continuar existindo e a moeda fiduciária vai continuar perdendo valor em relação aos ativos reais, que é o que a gente está vendo acontecer agora. Né? A Bolsa Americana sobe 30% no ano, não é tudo isso, e 10% no ano, por quê? Porque o dólar, na verdade, perdeu 10% do seu valor. Todo mundo comprando ativos, né? Só trocar um pouco essa escolha aqui, né? O Bitcoin sobe 50 no ano, por quê? Porque o dólar perdeu valor em relação ao Bitcoin. Outros ativos perderam valor em relação ao Bitcoin. Né? É só trocar um pouquinho o ponto de vista. A hora que você joga isso para dentro da política monetária, eu não sei avaliar o quanto... Obviamente, você tem uma corrida, beleza? Teve a corrida, estabilizou. O quanto que... Você está falando do pós, né? Caso isso aconteça. Até lá a gente ganha dinheiro. A ideia é essa. Aliás, estamos super comprados também na gestora, né? Então, aliás, estamos lançando um fundo novo. Essa dinâmica é uma dinâmica que é interessante de pensar mais pra frente, né? O dólar hoje suga tudo que é valor das moedas fiduciárias do resto do mundo, ponto. E o Bitcoin tá sugando o valor do dólar nesse momento, como o ouro também está fazendo, né? Nesse momento, né? Nesse ano, se a gente pegar. O ponto é, quando isso volta para dentro do arcabouço... Isso aí é interessante, porque o que o João está falando, a gente está vendo o Bitcoin somente como uma reserva de valor. Existem outras vertentes que olham o Bitcoin como um ativo programável. Então, você utilizar o blockchain da mesma forma como você utiliza Ethereum. Bitcoin, atualmente, ele só consegue fazer transações de saldo.
Quase como se ele fosse, assim, um semicondutor, uma coisa, uma tecnologia, né? Que Exato. Uma infraestrutura. Uma infraestrutura. Então, você, eventualmente, existem projetos que tentam Usar embutir mais Uhum. programabilidade para você construir, por exemplo, contratos inteligentes. Você construir aplicações, né? Então, Aham. empresas de tech ali dentro do Bitcoin, né? Então, utilizá-lo como um ledger, de fato. E pode destramar um valor gigantesco daí. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, eu acho que esse valor, inclusive, ele é muito mais poderoso no pós... Porque aí você cria um ativo que é produtivo, né? Que é produtivo. Uma commodity que ela tem ali Gera seus dividendos, né? Exato. Vamos dizer assim. Exatamente. Isso aí, bem legal. Muito bem. Bora pro nosso compra ou vende para fechar? Vambora. Bora. Então vamos lá. Vocês repararam, não sei, assim, saíram várias manchetes sobre isso, né? Mas ontem, quarta-feira, dia 24 de julho, foi o pior pregão para o índice Nasdaq em 2 anos. Foi muita coisa, né? As Big Techs tiveram uma grande correção em um único pregão. Alphabet caiu 5%, Nvidia caiu quase 7%, Microsoft, Apple, assim, foi um banho de sangue generalizado, né? E aí a minha pergunta para vocês é se isso é uma oportunidade de compra ou se João já falou que acha que a rotação continua, né? Mas, por outro lado, será que não é uma oportunidade da gente acumular essas excelentes empresas? Compra ou vende Big Techs, João, neste momento? Assim, por natureza, eu sou comprador, né? A gente tem, vamos dizer, um grande fundo de BDR que só compra empresas de tecnologia e a gente tem um peso elevado em Big Techs. Mas, momentaneamente, eu acho que a gente pode ver um pouquinho mais de dor por conta até da tecnicidade que a gente está vendo na Bolsa Americana. Você tem um pouco desse rotation trade, você tem um pouco desse caldeirão de política misturado que ninguém sabe direito para onde vai. Você tem essa questão dos juros que, por um lado, você tinha ali, vamos dizer, uma expectativa bastante positiva que o Powell fosse realmente abaixar a taxa de juros, mas aí quando saem indicadores da economia, ontem, por exemplo, também saiu o PMI pela S&P, e PMI de serviços, que veio uma mega porrada. Então, você tem um macro que ainda, associado aos resultados das próprias empresas, que não estão sinalizando uma recessão. Então, fica aquele trade-off. Os investidores, eles de certa forma resolveram, tá na hora da gente tirar o pé. E a gente tem visto que a volatilidade lá fora aumentou bastante, ou seja, o preço para você fazer seguro nessas posições, ele tá muito elevado, de um jeito que a gente só tinha visto em abril, até o Matheus comentou ali de abril, a gente viu o VIX bater, né, que enfim, o índice aí das puts americanas, as opções de venda americana, bater quase 20 pontos em abril, que é o chamado índice do medo, né? Que é chamado, apelidado. Isso, que ele captura justamente essa questão da volatilidade, da tensão. O vixe. E a gente está vendo, ontem ele bateu os seus 18 pontos, subiu 20%, hoje está caindo um pouco, mas é dentro da naturalidade do processo. Me parece que a gente ainda vai ter alguns dias aí de muito estresse. Lembrando que, em paralelo, a gente tem que lembrar que a janela de recompra de ações lá fora, pelas próprias empresas, está fechada. E, ou seja, você não tem uma demanda em excesso. Estamos no meio do verão americano, vale lembrar também, é um momento que a volume em bolsa é menor, volatilidade é maior. Me parece que no curto prazo, a gente tem um espaço para os papéis virem mais para baixo. Pro médio prazo, eu tenho uma visão extremamente positiva e acho que é uma janela de oportunidade. Então, compra para o médio prazo, mas taticamente você vende. Taticamente, eu vendo, não posso... vendo. Não, vendo. Não adianta eu ficar... Se eu ficar posicionado agora, eu vou perder dinheiro. Eu tenho que reduzir minha exposição. Perfeito. Né? Foi até, bom, estou falando exatamente o que a gente fez no fundo. A gente reduziu a exposição às Big Techs na semana passada. A gente trouxe o peso em equities no fundo para 80% da carteira, a gente estava 100% alocado.
Estamos protegendo, estamos esperando passar esse nervosismo aí. Boa. Você, Matheus? Concordo, eu imagino que quando você fez a pergunta fosse no sentido da rotation trade mesmo. Entendo que seja verdade isso que o João falou. Tanto rotação setorial, como a temporada de resultados, como o Trump Trade, vão falar mais alto. Então, hoje me parece ser teses que deveriam ser, pelo menos no curto prazo, preteridas. Isso não significa que elas vão deixar de serem válidas, porque eu acredito ainda que estruturalmente estejamos numa era de grande concentração. Quem vai dominar o CAPEX disso aí hoje são elas e, consequentemente, vai dominar a infraestrutura depois. Então, elas são as grandes dominantes desse processo de inteligência artificial, infraestrutura e outros segmentos que elas estão entrando também. É que agora elas estão passando por um processo de correção que deve ser aprofundado por esses fatores que eu mencionei. Então, momentaneamente, dá para vender elas aqui ou diminuir, reduzir a exposição, até que passe essa tormenta e depois a gente volta a ficar alocado, porque vai balançar bastante. Tem mais resultados, né? A gente viu 2 resultados só que balançaram, Alphabet e Tesla. Vai ter muito mais ao longo dos próximos dias, que qualquer frustraçãozinha pequena vai provocar mais correções. Ao mesmo tempo, claro, se tiver alguma superação, já vai ser motivo para o pessoal voltar a comprar com força. Mas a volatilidade vai continuar. Até segunda ordem, me parece que um call de rotação setorial mais sóbrio, mais plausível, mais sensato. Muito bem. Tô completamente de acordo com o João também. Eu não olho tanto empresas de tech, né, como vocês olham ali, olhando o balanço e tal, tô mais focado em cripto. Mas, eu utilizo IA, eu estudo IA, faço mestrado de inteligência artificial. E é bizarro o tanto que essa tecnologia vai penetrar tudo que a gente tá fazendo hoje em dia. Tudo. Então, assim, a probabilidade desse negócio não dar certo num médio e longo prazo, eu não vejo como não. Né? Então, com certeza eu sou comprador aí. Muito bem, concordo com vocês. Sou vendedora no curto prazo de Big Techs. A gente até fez, mas não vendedora para zerar, né? A gente fez uma redução no Carteira Empíricos também, que é a nossa assinatura multimercado aqui da casa, do Research. Fizemos uma redução marginal em Big Techs. Então é isso, mas a gente mantém aí uma exposição estrutural a este grupo de empresas. Compra ou vende Bitcoin, começando por Walter. Pô, compra. Essa não tem nem graça, né? Não tem graça, não. Mas assim, é aquele negócio, né? Se você for olhar a correlação Bitcoin com tech, é 0,8. É muito alto. Então você poderia falar assim, porra, vou diminuir aqui Bitcoin no curto prazo, porque eu também não quero essa volatilidade. E eu tenho uma visão de longo prazo para esse negócio, porque é só olhar para os ciclos passados, né? É um ativo muito pequeno, 1 trilhão de market cap pro Bitcoin. E penetrou muito pouco ainda no mercado, no âmbito global. Então, a assimetria que você tem aqui é muito grande. Se esse negócio der certo, essa proposta aí do Trump, né, se de fato ganhar mais relevância no nível macro. Então, assim, eu tento não ficar fazendo esse timing de curto prazo, porque, especialmente em cripto, no curto prazo, tem muito ruído. Muito ruído. Então, se você vai fazer esse tipo de trade de curto prazo, você tem que ter alguma estratégia muito sofisticada para fazer isso com sucesso, de um modo sustentável. Então eu prefiro me abster disso aí, no nosso portfólio principal aqui que a gente toca na série. Então, mais uma visão de longo prazo, com projetos que são sustentáveis, Bitcoin sendo aqui o termômetro do mercado, né? Todas as altcoins a gente opera aqui na nossa proporção dentro da carteira, com a suposição de que o Bitcoin vai performar bem. Não existe para mim cenário de que altcoins vão performar bem se o Bitcoin não performar bem. Perfeito, claríssimo. Matheus? Concordo com o Walter. Eu tenho Bitcoin na física, sou comprador dessa tese, sigo as ideias do Walter, inclusive, e eu gosto da ideia de ter um pedaço da carteira estruturalmente posicionado. Claro, se você for uma pessoa muito conservadora, você não vai ter muito disso, né? Mas eu gosto de ter um pedaço da carteira posicionado em criptos. Não só no Bitcoin, né? Mas como símbolo de todo esse movimento, eu compro sim. E João? Temos, somos compradores e assim, a gente tem um target para o Bitcoin de 100 mil para o final do ano, justamente porque acho que a gente vai ter uma enxurrada de liquidez no segundo semestre, ainda está por vir, seja da Yellen, seja do Powell, de algum lugar vai vir.
China também, eventualmente. A gente tinha um target de 70 mil, né? Ele foi batido ali em março. E a gente ajustou para 100 mil dólares. Mas, inclusive, recentemente a gente aumentou o peso nos alguns fundos da casa, alguns hedge funds da casa. Então, eu estou bastante entusiasmado. Eu acho que tem tudo para andar. Eu queria muito ter conseguido ter feito um aumento de posição naqueles 53 mil pontos, e a gente chegou a discutir essa dinâmica, mas deixamos passar um pouquinho. Mas tá valendo. Não, no final isso aí vai ser um little bump. É isso aí. Só um batente ali no preço. No retrovisor também a gente faz o trade perfeito, né? Verdade. Né? Então, é que foi por 1 milímetro. Agora, um nome polêmico, né? Assumindo que vocês não têm carteira, compram ou vendem Guararapes, que é a dona da nossa Riachuelo. Esse pra mim é o menos polêmico. Eu vendo. Você trouxe alguma informação sobre a empresa? Não, assim, estou aproveitando o tema porque a Riachuelo, ela foi a empresa que desenhou os trajes, né, olímpicos, que aí da seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris e deu maior polêmica, não se fala em outra coisa nas redes sociais. Muita gente discutindo ali, colocando em xeque o estilo, né, enfim, o desenho das roupas. Não somos um podcast de moda, mas estou aproveitando... Não precisa ser para falar que ficou Mas... não ficou bonito. Assim, eu acho que... na verdade, eu não fazia nem ideia que eles tinham sido eles que tinham desenhado. Você tinha visto? Você tinha visto? Não tinha visto. O meu motivo de vender, na verdade, é mais pelo ambiente macro, por essa dinâmica, assim, super difícil para esse segmento como um todo. Tava todo mundo apostando que o inverno ia se prolongar e no final de semana a gente vai ter 29 graus no termômetro, e isso vai gerar, muito provavelmente, mais uma quebra de coleção nessas empresas. Mais um problema nesse terceiro trimestre. Uma dificuldade para competir com as blusinhas da Shine e por aí vai. Eu, assim, pelo que eu me recordo das ações da Guararapes, enfim, da empresa, a gente já estudou esse case de cima e embaixo, já conversamos com eles. Já ganhamos dinheiro, já perdemos dinheiro também. Foi uma grande tese de ganhadora de dinheiro. Da década passada, né? Diga-se de passagem. Do ciclo 16 a 19, ali a gente ganhou dinheiro com essa da década tese. passada, estamos numa nova década. Mas até quando a gente comprou ali em 22, e a gente vendeu depois, a gente comprou, tava R$7, vendeu a uns 9 no Carteira Empíricos. Não sei se você lembra. Eu não sei, mas a gente chegou a perder dinheiro também. Abrindo o jogo, acho que... Normal, né? Eu acho que... Mas eu acho que é uma tese que se enfraqueceu muito nesses últimos anos. O que a gente tem hoje no setor de consumo de vestuário no Brasil, ele, assim, segue passos similares ao que a gente viu nos mercados desenvolvidos na década de 90, talvez. Ou no comecinho da década de 2000. Que foi uma enxurrada de produto importado, asiático? Enxurrada de produto asiático e assim, a destruição das grandes cadeias. Várias delas que viraram pó. JCPenney, né? Um grande exemplo. Tinha aquela outra, além da JCPenney. Macy's? A Macy's ainda tá viva. H&M. A Macy's, ela tem aquela... É que, na verdade, a Macy's é um departamento... Como que é? Department store, né? Tem várias... Não é fast fashion, né? Não é fast fashion, né? Lembrei. Forever 21, que foi outra que... United Colors lá, of Benetton, mas essa é mais antiga, mais né? Antiga. Da década de 90. Mas é isso, assim, eu vejo muita dificuldade para essas empresas. É lógico que a competição ainda né, aquela mesma o ambiente competitivo, você tem as líderes, mas assim, me parece super difícil elas sobreviverem em mais 10 anos. Ou vão só sobreviver, vai, pronto, meu ponto é esse, talvez só sobrevivam, né? Mas eu tendo a concordar muito com você, assim... É duro sobreviver. Gostei muito dessa frase, porque assim, pro patamar de ROIC, que elas, mas principalmente a Guararapes está trabalhando, né, um ROIC de 1 dígito, é um ROIC muito baixo, muito né, e é aquilo, você está sobrevivendo para pagar os juros da
sua dívida, embora a Guararapes não seja uma empresa muito alavancada, né? O EBITDA dela vai quase todinho aí para pagar os juros da dívida, por ser pouco rentável, né? Por ser uma operação pouco rentável. Então, eu acho assim, eu exigiria um valuation muito mais baixo, como a gente teve no início do ano, para comprar essa história. Tanto que a ação até performou bem, assim, relativamente melhor que os pares nesse ano. Mas acho que essa foi meio na linha bituca de cigarro, né? Que o Buffett falava, de você pega ali o último, como é que chama isso? A última tragada que tem, né? E larga. Então, acho que eu venderia. Então eu te acompanho. É isso, pessoal. Muito boa sorte, né, para os nossos atletas. Se é que vai ter algum atleta, né? Quantos atletas brasileiros será que tem nas Olimpíadas? Tem bastante, não tem? O time Eu de acho seleção não vai, né? Só a seleção de futebol masculina que ficou pra trás. A feminina tava jogando agora, não tava? Acho que tava. O handball jogou ontem, parece. Não vi se ganhou. Acho que ganhou. Eu me lembro de ver o último. Ganhou, a gente tava falando disso no almoço, né? Já tivemos alguns jogos, abertura é amanhã. O Brasil sempre traz algumas surpresas, né? Fechamos? Fechamos. Oui. João, obrigada pela companhia. Valeu, Lari. Walter, obrigada pela presença, assim como Matheus. Valeu, Lari. Prazer ter vocês aqui. Igualmente, Lari, muito obrigado. Um abraço e até semana que vem. Tem Super Quarta, hein? Acompanha a gente.